Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Coulomb. Foi um engenheiro militar francês. Se formou em 1761, a serviço do exército de seu país. Entre 1764 e 1772, morou na ilha de Martinica. Essa ilha é assim, ó. Aqui é a Venezuela. Depois vem um monte de ilhas. Começa ali com Trinidade e Tobago. Vem um monte de ilhas pequenas. Se chega lá em Porto Rico. Uma dessas pequenas ilhas é a tal de Martinica. E lá Coulomb foi responsável pela construção desse forte militar. Acabou o seu serviço nessa ilha em 1777. Coulomb construiu essa bússola de altíssima precisão. Foi aqui que ele começou a ser conhecido pelos cientistas. Entrou para a Academia Francesa de Ciências em 1781. Em 1784, se tornou engenheiro responsável por diversos mananciais lá na França. Muito da água que se bebia em Paris vinha desses mananciais. Bom, mas Coulomb é conhecido atualmente por causa deste artigo, que publicou em 1785. É aqui que aparece a Lei de Coulomb, que trata da força de atração ou repulsão entre duas partículas elétricas. O enunciado original é um pouco diferente daquele que nós vemos nos livros atuais. Ele diz assim, ó: a força de repulsão de dois pequenos globos elétricos de carga elétrica de mesma natureza. Coulomb começa dizendo assim, ó: imagina dois globinhos, os dois com cargas positivas ou os dois com cargas negativas. Surge aqui uma força de repulsão. E essa força de repulsão é inversamente proporcional ao quadrado da distância dos centros desses dois globos. Hoje nós dizemos assim, ó: imagine duas cargas elétricas pontuais. Vou até colocar aqui as duas positivas, só porque agora eu sei que vai ter uma força de repulsão. E essa força de repulsão, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. A força é de repulsão quando aqui eu tenho cargas de mesmo sinal, ou é de atração quando os sinais são diferentes. Isso aqui é a lei de Coulomb. Já na versão atual, aparece aqui a constante de Coulomb. A força ela é proporcional às cargas e, como ele disse, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Assim, é que Coulomb falava um pouco diferente, né? Ele falava dos centros dos globinhos. Bom, mas como é que ele chegou aqui? Coulomb construiu essa balança de torção. É mais fácil entender nesta figura aqui. Aqui eu tenho uma bolinha
que está fixa. Digamos que ela tenha uma carga positiva. Aqui eu tenho uma haste que gira. Essa haste está presa por esse cabo e aqui em cima é possível observar o ângulo de giro. Isso aqui é apenas um contrapeso, não tem carga elétrica ali. Mas aqui na bolinha vermelha tem carga elétrica. Digamos que as duas estão com carga positiva. Digamos que isto aqui seja a bolinha azul. Ela está fixa, com carga positiva. E digamos que a ponta aqui da minha caneta seja a carga também positiva, que é a bolinha vermelha. Isso aqui está fixo. Isso aqui gira. Se eu colocar as duas bastante perto, eu vou perceber que essa haste vai girar. Esse giro se deve à força elétrica de repulsão das duas bolinhas. O que é importante? A relação entre esse ângulo de giro e a força de repulsão. Vale o seguinte: digamos que uma força F cause um giro de ângulo θ dessa haste aqui. O ângulo você pode observar aqui por cima, através desse aparelhinho. O dobro da força de repulsão causa o dobro do ângulo de giro. O triplo da força de repulsão causa o triplo do ângulo de giro. A força de repulsão é diretamente proporcional ao ângulo de giro. Então, o que o Coulomb observava aqui eram os ângulos de giro, mas isso significava que ele estava observando a força de repulsão. E ele observou o seguinte, conforme diz nesta parte do artigo. Digamos que aqui, eu tenha uma distância d, aqui, e isso associado a uma força F. Coulomb trabalhou com a metade da distância e observou o quádruplo da força de repulsão. É o que ele diz aqui, metade da primeira distância, observou aí, o quádruplo da força de repulsão. Seguindo essa mesma ideia, dividindo por 3 a distância original, ele observou 9 vezes a força de repulsão. É isso daqui, A força de repulsão é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você diminui por 2 a distância, a força aumenta 2 ao quadrado. Quando você diminui por 3 a distância, você observa 3 ao quadrado da força. Então, foi assim que surgiu a lei de Coulomb. Em 1791, Coulomb entrou para a Comissão de Pesos e Medidas, o conjunto de cientistas que se reuniu para começar, nesse ano aqui, a discutir qual seria a definição do que é 1 metro e do que é 1 quilograma. E em 1802, assumiu um papel mais burocrático. Era responsável por saber em quais locais da França escolas deveriam ser construídas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.